Paz do Senhor Jesus, irmãos internautas, nós aqui mais uma vez, juntos na nossa jornada de fé. Boa noite para todos. Tivemos aí uns dias difíceis aí, resolvendo alguns assuntos, e foi difícil, não tivemos a possibilidade de darmos continuidade nas lives. Mas hoje estamos aqui voltando, estamos fazendo aqui uma live chamada para darmos início novamente, né, pastor Cid? Na verdade, estamos aí em nome de Jesus, para o crescimento espiritual de todos nós. E com uma expectativa grande, né? Um propósito forte e mais firmes para nós podermos continuarmos dentro desse projeto de andarmos juntos, caminharmos juntos, aprendermos da palavra de Deus e colocarmos em prática, porque bom é nós aprendermos e praticar. Aprendemos e praticamos. Se nós fizermos, irmãos, tudo aquilo que a palavra de Deus nos manda, nós vamos viver o sobrenatural nesses dias que nós estamos enfrentando. Lembro que Deus, ele fala para Josué que era para ele ter ânimo, que se ele tivesse ânimo, ele guardasse aquela palavra, ele permaneceria, conduziria o povo naquela terra, e aonde Josué colocasse a planta do seu pé, Deus o entregaria por herança. Só fizesse por onde guardar aquele conserto, as leis e estatutos do Deus de Israel. Podemos ver qual foi o resultado da vida de Josué. Josué foi um homem vitorioso, um homem conquistador. Aonde ele pisou, ele conquistou. Então, nosso Deus não mente. Nosso Deus não falha. Se nós guardarmos a palavra de Deus, aplicarmos, Jesus já falou, eu mostrá-lo-ei e compará-lo-ei ao homem cessado. É aquele que edifica a casa na rocha, bate chuva, bate vento, mas ela não se move, porque essa rocha é Cristo. Hoje nós estamos enfrentando, irmão Cid, uma época de crises em várias áreas da vida, em várias áreas na sociedade. E uma das maiores crises que nós enfrentamos, irmão Cid, ao seu ver, qual é? Nos dias atuais. Pastor Osmir, queridos irmãos, hoje em dia, uma das maiores crises que nós encontramos, entre várias, existe a crise familiar, a crise financeira, a crise sentimental, entre muitas outras, mas a que eu enxergo, pastor, a maior crise do século é a crise espiritual. Porque há uns que digam, talvez, não, eu não tenho crise espiritual porque eu não sou crente. Mas a espiritualidade existe dentro de cada ser humano. Tem gente, pastor, que pensa, muitos crentes, que devido à falta do estudo bíblico, ele pensa que o ímpio ele não tem visões. Ele não tem acesso ao mundo espiritual. Mas isso é uma verdade. Antes de ser crente, eu já tive visões. Não vou dizer que foi Deus que me deu, mas o Senhor, dentro de um contexto, permitiu que eu visse para que, de alguma forma, eu tivesse um sinal ou cresce em um propósito específico. Então, hoje, a crise que nós estamos tendo é uma crise espiritual. Tem pessoas que são perturbadas pelo espírito maligno. Quantas pessoas já chegaram, às vezes até a mim, pastor, e fala, pastor, eu estou perturbado, eu estou vendo coisa em casa, eu estou vendo vulto, eu estou vendo isso. Ou seja, essa pessoa não é crente, mas ela está tendo visões espirituais. Então, a crise espiritual, ela abrange muitas áreas. E a crise, de que ponto eu quero chegar, queridos ouvintes? A crise espiritual que eu tenho enxergado é a crise espiritual no ponto em que as pessoas, elas estão perdendo o temor, o tremor e principalmente a crença, e estão tendo
levando a crença de forma errada. Ontem nós estávamos tendo um bate-papo entre amigos e o pastorzinho falou algo que ficou gravado na minha mente, é uma grande verdade. Existe a fé, mas a fé não pode ser aplicada de maneira errada, porque se a fé for aplicada de maneira errada, não é fé. A única fé que existe é a fé em Jesus Cristo, não é verdade, pastor? Verdade, pastor Sidney, irmãos internautas que está acompanhando, aqueles que irão ver depois essa live. Essa é a maior realidade. Nós estamos enfrentando essa crise e o Sidney tocou em algo muito sério, que, na verdade, nós, seres humanos, nós somos as pessoas dizem assim, nós temos um corpo e possuímos um espírito, mas, na verdade, nós somos um espírito que habita dentro de um corpo e temos uma alma. Nós somos um ser espiritual. Deus nos fez um ser espiritual. O espírito sempre vai desejar a Deus. Por isso, e daí que surgiu o nome religião, né? Porque vem de religar. É o homem à procura de Deus. Vem do latim religar, ligar o homem a Deus. Porque o homem, ele não tem como ele fugir da sua origem. O espírito, ele vai procurar a sua origem. Nós podemos ver, irmão, nós podemos pegar uma água e jogar ela vai procurar justamente correr para a fonte. Nós precisamos de Deus. E na crise que nós enfrentamos hoje espiritual, e por que não nós não falarmos de uma crise de identidade? Essa crise que nós enfrentamos hoje, o homem ele está sem direção. Por quê? Porque o espírito ele não está sendo alimentado. Uma pessoa, quando ela está faminta, ela fica inquieta, ela não tem paz, ela quer saciar aquele desejo de alimentar. O espírito faminto, ele quer se alimentar. E aí foi quando o Sidney falou, é quando os espíritos enganadores, ele busca as portas, as brechas que estão abertas, e é quando ele vem, não para alimentar, mas para atormentar e tirar ainda mais a paz. Não é isso? É verdade. As pessoas, às vezes, de certa maneira, elas não entendem o mundo espiritual. E a própria Bíblia nos diz, né, pastor? O homem espiritual discerne bem as coisas do espírito, porém o homem carnal nada discerne senão a carne. Deus abençoe nossa irmã Rose de Carvalho, está conosco aí. Deus abençoe a tua vida, querido irmão. Um abraço, pastor Fábio de Carvalho. É uma grande verdade, muitas pessoas não entendem. Meu irmão, não tem como você entender o mundo espiritual se você só viver no mundo físico. Você pode perceber que toda a Bíblia ela tem o seu sentido literal histórico, mas a preciosidade da mensagem está quando nós aplicamos o quê? O momento espiritual e a fé da palavra. Você pode perceber que o povo eles recebiam uma palavra, mas o que fazia essa palavra ser eficaz era a fé aplicada dentro desta palavra. Deus falava, vai que eu sou contigo. Então o povo pegava aquela palavra, colocava dentro do coração e aplicava ela com fé e ousadia. Também da mesma maneira, se você pegar a palavra de Deus dentro do seu coração e você aplicá-la com fé e ousadia, você pode ter certeza que grandes coisas faz o Senhor pela tua vida. Deus abençoe o nosso irmão Rio dos Santos, já esteve conosco agora à noite ali na sede estadual de Alcântara, pregando a palavra abençoada. Deus abençoe, querido, a tua vida, o teu ministério. Então nós devemos entender isso, pastor. Pastor, o que o senhor tem a dizer para aqueles que acham, que pensam que a espiritualidade muitas das vezes é só orar? Pastor, agora surgiu uma dúvida. Talvez essa seja a dúvida de muita gente. Uma pessoa espiritual é só aquela pessoa que ora? Não. A pessoa espiritual, Jesus ele falou à luz da Bíblia, né? Falando biblicamente, Jesus ele falou que primeiramente é para a pessoa
vigiar. Aí vem a oração. A pessoa espiritual é aquela pessoa que ela tem a visão de Deus, que ela anda nos caminhos de Deus e que ela aplica a palavra, que é a vontade de Deus, em si. E aí ela vai, cada dia, se alimentar, ter um diálogo, uma conversa, porque a oração é um diálogo, é uma conversa. Ela vai conversar com o Criador para ela prosseguir no caminho, fazendo o que é certo, orientado e confiante que ele tem. Essa pessoa ela passa a ter a certeza do que ela está fazendo. A oração é nada mais, nada menos do que uma forma de diálogo com o Pai. Agora, se a pessoa só ora e essa pessoa ela não tem uma vigilância espiritual, tem muitas pessoas que oram e essas pessoas elas não têm uma vigilância a ponto de manter ou de demonstrar que ela tem comunhão com Deus, porque a palavra de Deus vai nos falar que o princípio da sabedoria é o temor. Então, quando a pessoa teme, a pessoa adquire, a pessoa já está demonstrando que ela é sábia. Quando ela ora, que é para ela ter um diálogo com o Pai, que é para ela se aproximar do Pai, ela tem que se tornar mais vigilante ainda. Por quê? Se eu sou espiritual, se nós somos espirituais, nós não precisamos mostrar. As pessoas vão olhar e vão ver que aquela pessoa é espiritual. A oração não é para demonstrar. A oração é para você ter uma prática de vida na presença de Deus. Então, a oração não é porque quer dizer a pessoa ora, ela é espiritual. Não. Tem muitas pessoas que oram e não vigiem nada. Quantas pessoas que oram e falam asneiras, faz o que não deve. Então, primeiramente, nós temos que temer a Deus, guardar os seus mandamentos e andar com Ele. Andar com Deus é você ser prudente e aplicar a palavra de Deus para a sua vida. Porque nós temos que ler a Bíblia e aplicar para nós, né? Que nós aplicando para nós, nós vamos conseguir direcionar quem precisa de um conselho, de um ensinamento. Não é assim? É verdade, pastor. Queridos, quando você aplica a palavra de Deus, quando você coloca ela na sua prática de vida, você pode ver que você avança no mundo espiritual, você avança nas áreas da sua vida, porque a palavra de Deus ela é fiel, a palavra de Deus ela é verdadeira. E quando nós vivemos elas com veemência, crendo, acreditando de todo o coração, então você pode perceber que tudo que você faz, ainda que tendo dificuldades e empecilhos, porque empecilhos e dificuldades são necessários para o crescimento. Ontem o pastor Luiz estava conversando justamente sobre isso. Deus abençoe a tua vida, Cosme. Aí conosco também o pastor Cosme, do Apolo 3. Ontem nós estávamos conversando sobre isso, né, pastor? Sobre Deus permitir que nós passamos por desertos e provas para aumentar o crescimento do propósito da obra que Deus tem com a gente. E tem gente que talvez está ouvindo a gente nesse momento que você está passando por esse tipo de coisa. Você está sendo provado em sua fé. Talvez ministerialmente, talvez conjugalmente, talvez na família, talvez materialmente, enfim, eu não sei qual é a sua aprovação, Deus o sabe. Mas toda aprovação que vem para a vida daquele que teme a Deus é para crescimento. Nossa irmã Raquel, Deus abençoe a tua vida. Minha irmã, em nome de Jesus, todo o sofrimento que vem para a nossa vida, toda a prova, é para um propósito específico estabelecido por Deus e gera crescimento. Você pode perceber que uma árvore, que ela é uma árvore frutífera, ela é constantemente atacada no seu período de fertilidade, no seu período de colheita. Frequentemente, se a pessoa não escala, ela vai com a madeira, se ela não vai com a madeira, ela vai com o bambu, se ela vai com o bambu, ela cria uma situação, ela sacode. Aquela árvore, de todas as maneiras, ela é atingida para poder ser colhido o seu fruto. Também da mesma maneira você. Talvez você é atacado
atacado, você é afligido, mas eu quero dizer para você que no mundo espiritual só é atacado, só é afrontado aquele que tem bons frutos. A árvore que não tem fruto, ela é desprezada. Ela é só mais uma árvore. Tem o seu propósito, mas ela não tem ela não é afrontada diretamente porque ela não tem frutos. E falando já de árvore, né, pastor? Jesus disse que todo aquele que não é enxertado é arrancado. Quem é árvore, quem foi implantado em Cristo, deve dar bons frutos. Não é verdade? Sim, sim. Essa é a realidade. E falando da árvore aí, você tocou em algo muito sério, que a árvore frutífera, ela passa por vários processos, porque depende da época e do cuidado que tem que ter, principalmente nos dias de hoje, quando nós vivemos uma verdadeira degradação, quando se fala na área, na natureza, em vários lugares. Hoje, uma árvore para dar fruto, ela precisa ser muito bem cuidada por causa das pragas. Antes do fruto vingar, ela já é atacada para que ela não venha produzir o fruto. Já tem uma perseguição ali no início, para que o fruto não vingue. Já tem uma perseguição. E quando o fruto ela vinga, ela produz o fruto, agora é o que você está falando, que é onde vem todo o processo naquela árvore por causa do fruto. E Jesus ele falou que é pelo fruto que se conhece a árvore. Não tem como uma árvore ruim ela dar fruto bom. E nem a árvore boa ela dá fruto mal. Então é o tempo que nós estamos, dentro do que nós começamos falando, nós estamos vivendo uma crise tão grande que nós temos que analisar muito hoje, porque as pessoas hoje, você vê elas falando coisas bonitas, mas quando você começa a analisar a situação mesmo, que você vai tirar limpo, não é nada daquilo que a pessoa está falando. Não é verdade? Cadê o fruto? Então, nós temos que estar muito atento a isso. Nós vivemos uma crise de identidade. Nós vivemos uma crise espiritual. Hoje, eu estava ali com a minha esposa, eu estava vendo uma crise, eu estava vendo uma frase do Billy Graham, ele falou assim, uma geração que não honra pai e mãe é quase impossível, é praticamente impossível ela honrar a Deus. E é o que nós estamos vendo. Olha quanto tempo o Billy Graham falou isso aí. São frases sábias. A Bíblia, assim, ela é um parâmetro para todos aqueles que creem, para todos aqueles que lêem, que aplicarem a palavra para a sua vida. A Bíblia ela se cumpre. Hoje nós estamos vendo a Bíblia se cumprir aos nossos olhos. As profecias estão se cumprindo aí, ó, aos nossos olhos, e as pessoas estão enfrentando, posso falar assim, uma cegueira espiritual tão grande que as próprias pessoas que falam da Bíblia, parece que elas não estão vendo a Bíblia se cumprir. A maioria das pessoas que andam com a Bíblia não está conseguindo enxergar o que a Bíblia está mostrando. Não tem diferença. O que Jesus Cristo ele falou em João 5,39. Porque Jesus ali ele vai fazer a pergunta para os fariseus, dizendo assim: vocês leem a Escritura, cuidando que nela tem a vida eterna, mas são elas que testificam de mim. Aí Jesus disse assim: e vocês não querem vir a mim para que tenhais vida. Então hoje as pessoas estão lendo a Bíblia, as coisas acontecendo, tantas coisas acontecendo, e parece que as pessoas não estão vendo. Que é o próprio Deus que está aí agindo. O que nós estamos vendo acontecer aos nossos olhos hoje foi anunciado há cerca de 2000 anos atrás ou até mais. Não é verdade? É verdade. Tem alguma coisa que está acontecendo hoje que não está na Bíblia? Não, tudo é Bíblia. Todos são profecias. Então é isso, irmãos. É nós olhar para ela
E hoje é uma live que nós estamos fazendo, ela uma live de anúncio. E para nós não tomar muito tempo, se nós vamos ler a palavra de Deus rapidamente aqui, vamos comentar, nós vamos encerrar 11h30, em nome de Jesus, nós iremos encerrar. É a Eliane Rodrigues. Eliane Rodrigues é uma amiga conterrânea de lá da minha cidade, lá de Paratinga. Ela está dizendo: a paz do Senhor Jesus, peço oração para meu sobrinho Felipe, que vai fazer uma cirurgia na quarta-feira. Será que é que eu estou pensando mesmo? É. Estaremos sim, estaremos orando, viu, Eliane? Pode contar com as nossas orações e em nome de Jesus o Felipe vai testemunhar o que Deus vai fazer. Vai ser sucesso. Que Deus abençoe sua vida. Falando de crise de identidade, sim, nós iremos fazer uma leitura aqui no livro do profeta Daniel. Daniel, capítulo 1, nós vamos ler 7 versículos. Um dia nós vamos pegar um dia assim, para nós falar um pouco sobre a sabedoria. Na sua mente, e já vai para os irmãos internautas aí, qual foi o homem mais sábio à luz da Bíblia? Estou falando fora Jesus, né? Jesus é Jesus. Dos nascidos de mulher, para você, qual foi o homem mais sábio na Bíblia? Pastor, podemos ver vários, mas um dos que mais me admira, pasmo em você, talvez muitos nessa resposta responderiam Salomão, né? Mas eu diria Daniel. Eu diria Daniel porque a Bíblia faz menção... Calma, segura, não dá escuro. É Daniel. Na minha concepção é Daniel. E para você? Eu vou dar minha opinião também. Para mim também é Daniel. Agora nós iremos falar em outra oportunidade que provavelmente nós vamos falar no final da live aqui, qual vai ser o dia, você não pode sair daí, que vai ser o dia do ensino. Nesse dia, na próxima, agora nós já iremos falar por quê e provar na Bíblia por que é Daniel. É verdade. A paz do Senhor Jesus para a nossa irmã Rosimeire Alves. Ela disse: dê glória a Deus, aleluia. Deus abençoe a irmã Márcio de Alcântara, esteve conosco aí pela tarde. Deus abençoe a tua vida, teu ministério. E Deus abençoe nosso irmão Luiz Cláudio de Souza, disse: Santa Paz do Senhor Jesus Cristo, meu pastor, e o jovem que está ao seu lado. Amém. Deus te abençoe, meu querido. Vamos lá, irmãos. Deus abençoe todos vocês, irmãos. Vamos fazer a leitura bíblica agora. Daniel, capítulo 1, verso 1, diz assim: no ano terceiro do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou nas suas mãos a Joaquim, rei de Judá, e uma parte dos vasos da casa de Deus. E ele os levou para a terra de Siná, para a casa do seu Deus, e pôs os vasos na casa do tesouro do seu Deus. E disse o rei a Aspenaz, chefe dos eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel. Presta atenção quem que ele traz, ó. Traz alguns dos filhos de Israel, da linhagem real dos nobres, mancebos em quem não houvesse defeito algum, formosos de parecer, instruídos em toda a sabedoria, sábios em ciência e entendidos no conhecimento, e que tivesse habilidade para viverem no palácio do rei, a fim de que fossem ensinados nas letras e na língua dos caldeus. E o rei lhes determinou a ração de cada dia, da porção do manjar do rei e do vinho que ele bebia, e que assim fossem criados por 3 anos, para que no fim deles pudesse estar diante do rei. E entre eles achavam dos filhos de Judá Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E o chefe dos eunucos lhe pôs outros nomes, a saber, a Daniel pôs o de Beltesazar, a Ananias o de Sadraque, e a Misael de Meseque, e a Azarias o de Abednego. Amém. Somente até aqui. Nós estávamos falando de crise
nós vamos tocar justamente aqui nessa crise. Nós podemos analisar, irmãos, na Bíblia, que para chegar a esse ponto, ao ápice da nação, muitas coisas começaram a acontecer de maneira desordenada há anos atrás. A nação de Israel, ela saiu da terra do Egito com um propósito, debaixo de uma promessa, que Deus lhe daria uma terra. E essa terra era uma terra boa, que emanaria leite e mel. Mas no caminho, depois da travessia do Mar Vermelho, até eles chegar a essa terra, 40 anos se passam. E eles vão receber, assim que sai do deserto, uma lei para que regesse. Quem deu essa lei? Deus. Deus deu essa lei era para obediência, para viver. Se obedecer, vai viver. Se desobedecer, com certeza morrerá. Foi a mesma coisa que aconteceu lá no princípio. Deus cria o homem, e quando Deus cria o homem, Deus coloca duas árvores no jardim, e Deus diz, essa é a árvore da vida, e essa é a árvore do conhecimento do bem e do mal. O dia que vocês comerem dessa árvore, com certeza morrerá. Agora esse povo, mais uma vez, uma nação que Deus tirou do lombo de um homem, que a mulher é estéril, e ele já na velhice, Deus tira um filho, Deus dá um filho para ele, e desse filho Deus forma uma nação. Agora eles estão com a lei na sua mão, e Deus diz assim, ó, se vocês obedecer, vocês viverão e prosperarão em tudo, mas se vocês desobedecer, vocês vão cair nas mãos das nações que vocês estão no meio dela. O que acontece? Para poder chegar aqui, eles lá atrás desobedeceram. Quando uma nação, quando nós erramos, quando nós desobedecemos, nós estamos trazendo para nós consequências negativas, ruins. Mas a nossa geração futura também sofrerá os danos, porque eles vão ser pior do que nós. Se nós fizermos o que é bom, nós vamos conquistar pessoas da nossa geração, e essa próxima geração será uma geração boa. Mas, se nós formos ruins, formos péssimos, a geração futura, ela será pior. É o que nós vemos à luz da Bíblia. Cada dia vai piorar, não é isso? Cada geração dos reis ali, eles vão sendo pior. Cada dia eles vão sendo pior. Quando chegou nesse ponto aqui, foi no ápice da rebeldia, da desobediência, e agora veio o quê? Veio a cobrança de Deus. Deus permite que os reis estranhos, primeiramente a Síria, leva 10 tribos, porque ele já tinha dividido reino do norte e reino do sul. Aqui é o reino do sul, é a tribo de Judá e a tribo de Benjamim que está sobrando. Mas esse rei Nabucodonosor leva cativos. Quando os reis inimigos enfrentavam, eles não pegavam todo o povo, ele pegava o povo que pensava, aqueles que eram da nata, aqueles que tinham condições de pensar, que naquela época não eram todos que estudavam, aqueles que eram estudados, aqueles que eram de família nobres. Aqui está falando de família nobres, que fossem aptos para aprender. Então eles pegavam essas mentes pensantes, levavam cativos, de lá da terra deles, eles pegavam outras pessoas e traziam e colocavam dentro daquela cidade que foi sitiada. Para quê? Que aquela nação que ficou ali, aqueles mais pobres, eles se misturassem com a outra geração para que eles não tivessem progresso e viessem pensar e comer aquele rei que o sitiou. Mas agora, dentro da Babilônia, eles querem pegar esses jovens e querem mudar eles. E ele quer mudar de que jeito? Ele quer mudar na cultura. Ele quer mudar na língua. Na língua é para aprender a língua dos caldeus, é para aprender a cultura dos caldeus e é para passar a adorar o Deus dos caldeus. Só que esses 4 jovens, dentro da Babilônia, eles vão ser os portas-vozes de Deus. Por quê? Porque
porque eles temiam a Deus. E eles assentam um desejo no seu coração. Isso eu gosto muito de pregar. Quando eu prego essa passagem, eu gosto de enfatizar isso aqui. Eles não ouviram uma voz chegar e falar no ouvido deles. Eles não viram um profeta apontando o dedo e falando assim, não come do manjar de Nabucodonosor, não. Eles já tinham aprendido. Era aquilo que nós íamos falando, né, assim, aplicado a palavra. Porque eles aprenderam dos seus pais, eles aplicaram para a sua vida. Agora você vê 4 jovens. E a geração inteira não poderia também se posicionar? Mas não. A geração, ela estava vivendo aquela crise terrível. Eles estavam envolvidos na situação, olhando com medo e se entregando para os desejos do rei da Babilônia. Mas Daniel não. Esses 4 jovens não. Esses 4 jovens, eles se posicionaram. Eles não foram contra o rei. Se eles se levantam contra o rei, eles morrem. O crente, ele tem que ter sabedoria até no momento dele agir. Primeiramente, eles fazem o que? Eles temem e eles falam assim, ó, estudar, nós vamos estudar. Só que comer do manjar do rei, nós não iremos comer. E Daniel, ele vai e convence os 3. Daniel influencia os outros 3. Agora eu pergunto para você, e nós vamos dar uma resposta aqui. Olha o que é o poder da influência. Olha o que é o poder da palavra guardada, aplicada e exercida. Daniel vai exercer em uma terra estranha, num lugar que ele está vivendo como escravo. Mas ele vai conseguir, mesmo sendo escravo, influenciar pessoas que não viessem cair no erro. É verdade, pastor Osmi, queridos ouvintes. Meus irmãos, a influência é algo poderoso quando usada de maneira correta para o bem e para a edificação, é algo muito tremendo. Ezequiel, como o nosso pastor disse, ele era um jovem que ainda passando da infância para a adolescência, mas inteligente, porque a Bíblia diz que o rei mandou selecionar os mais inteligentes da época, que tinha conhecimento acima da média. Então Daniel já era uma pessoa que se destacava. Era sábio. Era sábio. Então já era uma pessoa que já se destacava até mesmo antes de entrar no processo do cativeiro. Meu irmão, agora eu quero fazer uma pergunta para você. Você influencia ou é influenciado? Será que você tem influenciado pessoas ou você tem sido influenciado por pessoas? Não que tenha problemas você ser influenciado, se para o bem, se você for influenciado, ser uma pessoa de oração, mas eu quero dizer para você que é mais prazeroso você influenciar que ser influenciado. É prazeroso, sim, eu ver o pastor Osmi orar e ser influenciado por ele a orar. Mas mais gostoso é eu orar e influenciar pessoas a orar. Então eu te aconselho a ser uma pessoa que influencia, a ser uma pessoa que faz a diferença. Ele fez a diferença. Ainda que jovem, ele fez a diferença. E como o nosso pastor estava dizendo, dentro de todo o contexto, o povo de Israel, eles eram um povo que deveriam influenciar, mas eram influenciados. Eles deveriam ser um povo que todos olhassem pelos sinais que Deus já havia feito. Deveria ser um povo em que o povo olhasse e falava, eu quero seguir esse Deus que manda pão e carne do céu, esse Deus que faz sair água da rocha, esse Deus que dá vitória, esse pouco de gente sobre nações. Eu quero seguir esse Deus, mas pelo contrário, eles eram influenciados pelos povos idólatras ao ponto de deixar o governo teocrático de Deus, onde Deus era o governador do povo, e quer um governo monárquico, um governo em nome de um homem que governa. Eles começam a ser influenciados pelos outros povos. Não é verdade, pastor? É isso aí, muito sério. Muito sério, porque eles querem imitar as nações que Deus falou que eles eram passivo dele. E eles foram influenciados a ponto de rejeitar o governo divino e querer um rei que eles pudessem enxergar. E mesmo Deus falando o que ia acontecer, eles disseram, não, nós estamos dispostos. Pode deixar nossos filhos ser escravos, pode deixar nossos filhos
trabalhar para o rei, pode deixar os impostos ser pesados. Fica tranquilo. Agora eu pergunto para você hoje, está diferente? Olhando para essa palavra aqui que nós estamos lendo. Daniel e esses jovens, qual era o desejo do rei? Era que eles viessem se adaptar ao sistema da Babilônia. Mas Daniel, ele não cedeu. Que o Senhor falou que ele não foi influenciado, ele influenciou. Nós precisamos falar não para aquilo que não agrada a Deus. Eles queriam que cada judeu, ele dá um nome para um filho com um significado. Cada nome desse aqui era glorificando a Deus. Primeira coisa que eles fizeram. Isso é cultura. Eles querem mudar e colocar agora um nome que dá louvor a um Deus da Babilônia. Belsazar dando louvor a um Deus chamado Bel, que era a deusa da Babilônia. E o outro, todos eles aqui, não vou citar, que precisam, não lembro de cor. O que nós estamos vivendo hoje? Hoje, queridos, as pessoas, eu lembro na minha época que as pessoas colocavam, não é da época do Ciro, mas tem pessoas aqui que era da minha época, as pessoas colocavam no nome do filho, eles buscavam o monarca. Teve a época de todas as maneiras para as pessoas colocar o nome do filho, desejando que o filho fosse aquilo. Israel era diferente. Era voltado tudo para louvor de Deus. Mas eu peguei uma época em que, mas aí, por exemplo, a pessoa coloca o nome da filha, Maria. Ela está colocando o louvor de quê? Francisco. Nem vou falar. Damião. Cosme. Cosme está aí, ó. E outros. Só que aí vai mudando, vai passando o tempo, a sociedade vai mudando, a cultura vai chegando, novas culturas. Começou a vir o quê? Nós pegamos uma época aí que tinha nome de pessoa, Sócrates. Por que Sócrates? Um grande pensador. Aí o pai coloca o nome daquele filho, desejando que o filho seja muito inteligente, um grande sábio, filósofo. Aí veio o quê? Veio a época que surgiu os homens poderosos, né? Aí as pessoas começam lá. Então, nós estamos falando de cultura. Qual está sendo a cultura da sociedade hoje? Uma das coisas que é mais falado por todos, e eu estou falando com crentes, de crentes, não importa nada. Tudo o importante é ser feliz. Não importa. A pessoa não quer saber, ele não quer ter um padrão, ele não quer ter uma conduta, ele quer ter uma falsa sensação de felicidade. Isso é felicidade? Qual é a verdadeira felicidade? A verdadeira felicidade é aquela que não é passageira, mas é eterna. Jesus disse na carta de 1 João, capítulo 2, versículo 15: não ameis o mundo nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, dos olhos, a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo e as suas concupiscências passam. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Mas aí a pessoa, hoje é mais... Uma pessoa fez um negócio, sabe o que foi? É porque ele sofreu um trauma na infância. Não, isso aqui foi um trauma que ele sofreu por causa da família. Daniel tinha trauma para ele se rebelar, não tinha? Tinha. Tirado de dentro da sua terra, separado, tirado do meio da família jovem, levado para um lugar, ele era escravo. Daniel tinha tudo para dar errado. José. Querido, nós não podemos jamais fugir da Bíblia. A Bíblia é parâmetro. A Bíblia, se nós aplicar a Bíblia para a nossa vida, a Bíblia muda. A Bíblia é algo que é rico, a Bíblia é rica. Todos os dias nós temos uma mensagem diferente. Estou falando com você, viu, jovem de Deus. Pega esse exemplo de Daniel. Estou falando com você que diz que está cansado porque tudo está dando errado. Se tem alguém aqui, ó, que poderia ter
deixar tudo para lá porque estava dando errado. Chama-se esses jovens aqui. Até da sua casa, no meio da sua convívio, da sua nação foi tirado. Mas o Deus que ele temia era Deus em Israel e continuou sendo Deus na Babilônia. Daniel entrou na Babilônia, mas Babilônia não entrou em Daniel. Não tem desculpa para nós desobedecer assim. Vou desobedecer porque aqui eu vou viver de qualquer jeito, porque eu não estou na igreja. Vou pegar um tempo. Na igreja eu sou crente, mas aqui todo mundo aqui pensa diferente, serve um Deus diferente, usa até umas coisas diferentes. Aí eu vou fazer também. Não é verdade? Estou longe de casa, estou longe dos irmãos, estou longe de tudo. Nós temos que ser crente na igreja. E muito mais crente lá onde nós convivemos. Trabalho, escola. Daniel entrou numa escola. Vamos colocar, Daniel entrou numa faculdade, porque Daniel é sábio. Daniel tinha talentos, Daniel tinha qualidade. Ele era nobre, ele é sábio. A Bíblia fala isso. Olharam para ele e falou assim, vamos lapidar ele e vamos pegar o talento que ele já tem. Só que o talento que ele tem, o diabo não tem nada para dar para ninguém. O diabo quer roubar o que Deus deu. Você se sente sábio? Foi Deus que te deu sabedoria, então honra a Deus. O que acontece? Daniel, com toda a sabedoria que Deus deu a ele, com toda a inteligência que Deus deu a ele, Daniel não se rende. Daniel entra na faculdade e Daniel continua sendo crente dentro da faculdade. Hoje, uma vergonha, é uma pesquisa feita no ano de 2017, para vergonha nossa. 90% dos jovens que saem da faculdade, eles entram crente e saem ateu. Porque é influenciado. O que tem de crente hoje sendo influenciado, eu vou pegar aqui algo muito sério. O que tem de crente hoje sendo influenciado dentro da igreja. O crente está dentro da igreja e ele está sendo influenciado por pessoas que não temem a Deus. Eu nem vou, não era nem para mim falar essa palavra, eu vou falar. O que mais tem é crente que tem ídolos, que não é crente. Que nem teme a Deus. E tem diferença aqui? Adora os deuses deles. É verdade? É verdade, pastor. Tem uma palavra que o próprio apóstolo Paulo disse: tomai por exemplo os profetas. Então eu posso tomar o senhor como exemplo. Sim. Eu posso tomar uma pessoa de referência, um grande homem de Deus como exemplo. Nós podemos tomar várias pessoas como exemplo. Só que não tome, por exemplo, quem não professa a mesma fé que você. Talvez você diga, pastor, mas eu vou tomar sim, porque eu posso adquirir algo daquela pessoa. Eles vão usar até aquele versículo como desculpa. A Bíblia não diz ouvir de tudo e reter o bem? Não. Você tem que entender que a Bíblia diz tudo que é puro, tudo que é honesto, tudo que é justo. Seja isso que ocupe o vosso pensamento. Você não deve buscar de uma fonte que não jorra água doce. Você não deve procurar de uma pessoa que não professa a mesma fé que você, o conhecimento. Como o pastor disse, você não deve buscar conhecimento de pessoas que não estão dentro do contexto que você vive. Os conselheiros, as pessoas que te dão conselho, devem ser selecionadas por você. Uma vez, pastor, há um tempo atrás, veio um certo irmão e ele chegou para mim e falou, irmão, posso te dar um conselho? Eu falei, não. Na hora ele olhou para mim, te faltou humildade. Eu falei, não. Porque conselheiros, eles são eleitos por nós. Não é qualquer pessoa que nos dá conselho. Não é qualquer pessoa que você deve aceitar conselho. O conselheiro, ele deve ser eleito. Você acha que o Daniel ouvia conselho de qualquer um? Você acha que José ouvia conselho de qualquer um? Moisés, Davi? Ainda que a posição social deles fosse grande, você acha que eles ouviam conselho de qualquer um? Não. O principal conselho eles ouviam de Deus. Depois, pessoas que tinham comunhão com Deus se ajuntavam para acrescentar na fé no projeto daquilo que eles tinham proposto. Ou seja, meu irmão, você quer prosperar? Escute os projetos de Deus e que as pessoas que estejam dentro do seu propósito, do seu projeto, tenham também o mesmo pensamento, a mesma fé, a mesma crença. Amém. É isso mesmo.
Tem uma pergunta ali, é da irmã Elza Freitas, lá de Madureira. Olha a pergunta dela, irmão Ciro. Pastor Osmir, por que que quando Jesus estava andando com os seguidores, no caso seus discípulos, e ele teve fome, parou em frente à figueira e não tinha figos? Ele disse que cortaria a árvore. Os seguidores disseram a ele que ainda não era a estação própria, não era tempo do fruto. E mesmo assim, Jesus cortou. Por quê? Essa passagem, irmã Elza, Pai do Senhor Jesus, Deus abençoe a irmã, a sua família. Essa passagem, cada um dos escritores do Evangelho, eles vão contar com uma visão diferente. Essa é a figueira seca, né? Muito bem pensado dentro do que nós estávamos falando sobre o fruto. Todo o problema, irmã Elza, de Jesus, ele amaldiçoar essa figueira, ou cortar essa figueira, como alguma das traduções fala, é só um. Não era a estação de figo, mas só que a figueira, quando ela tinha folha, quando ela estava formosa daquele jeito, a folha dela, a roupagem dela estava demonstrando que ela tinha fruto. Então, como ela se destacou naquele cenário, Jesus se direcionou a ela com o propósito justamente de repreender algo que é chamada hipocrisia. É aquele que aparenta ser e não é. É aquele que demonstra ter fruto e não tem. Os discípulos relutaram ainda. E eu não sei porquê. E eu sei porquê, eu vou falar. Nós estamos falando com pessoas aqui que Deus está alertando dentro dessa passagem da pergunta da irmã Elza aí. Não tenta ser o que você não é. Talvez alguém vai ouvir depois. Não tenta demonstrar uma coisa que você sabe que você não consegue ser. Deus te conhece. Jesus te conhece. Não. Os discípulos aqui é aqueles que estão tentando segurar as aparências. Mas Jesus, ele sabe o momento certo, ou de cortar, ou de mandar secar. Então, se Deus está te dando uma oportunidade hoje, arrependa. Deus é uma das coisas que Jesus sempre vai confrontar. Chama-se hipocrisia. É a pessoa que fala uma coisa e faz outra. Quer ser o que não é. Ele sempre confrontou os fariseus. Então, essa pergunta, eu creio que eu respondi, né, irmãos? Que nós respondemos. Que Deus abençoe os irmãos. Esse é o perigo. Quando se engloba um fruto, não adianta a pessoa demonstrar que tem fruto se não tem. É verdade. Voltamos na árvore de novo, nós estamos falando. Daniel, ele não procurou demonstrar para ninguém. Ele firmou o propósito dele com Deus. Deus nos conhece. Deus nos ouve, Deus nos vê, Deus responde. No tempo dele, Deus responde. E essa árvore, essa figueira aí, ela simboliza Israel. Israel está vivendo um ápice nessa época. Ela entra outro assunto, mas ele está vivendo nessa época justamente aquilo que Israel sempre foi considerado por figueira, oliveira, três árvores. Vou pegar essa aqui para não perder tempo. E ele está demonstrando justamente isso, que ele está ali ocupando a terra, mas ele não está dando fruto. E essa árvore que vai ser, essa figueira que vai secar, ela está simbolizando Israel. Porque essa figueira, ela seca. Quando que ela seca? No ano 70 depois de Cristo, Tito, imperador Tito, ele entra, faz o cerco em Jerusalém, destrói o templo, saqueia Jerusalém, Jerusalém acaba. Não é mais uma nação espalhada no meio dos povos. Israel some, perseguido por várias nações. Quantos anos se passou? Só no ano de 1948 é que Israel vai voltar para a sua terra e ele vai se tornar uma nação. Nesse ano a figueira brotou.
E a figueira é a única árvore que ela pode desaparecer por anos. Todo pensa que ela morreu e no tempo certo Deus faz ela brotar. Então, Deus tem seus propósitos. Deus, ele está no controle. Não fuja do chamado de Deus. Acabou para ele. Não acaba. Deus sempre vai estar trabalhando. O que Deus quer é que nós venhamos nos arrepender. Enquanto nós tivermos vida, estou falando com pessoas doentes aqui, que você está achando que é o fim da tua vida, e Deus vai te curar. Uma figueira brotou. Deus vai revigorar as tuas forças. Nossa irmã Eliane, que estava pedindo oração aí, Deus já está respondendo na palavra aqui. Vai ter cura, vai ter sucesso do céu. Nosso Deus é um Deus tremendo. Por isso que eu amo servir a Deus. Como eu me arrependo o tempo que eu passei distante de Deus. Que é tão bom servir a Deus. Pastor, você não tem luta? E como eu tenho. Mas a luta faz parte do processo, né, Senhor? É verdade, pastor. A luta nos amadurece. A luta nos traz um aprendizado. No momento da luta, é muito dolorido. Mas quando nós entendemos o processo, nós saímos melhor em qualquer luta. E Deus está falando com você que você vai sair melhor. Deus vai te preparar para algo maior. Ele vai nos preparar para algo melhor. Você crê, Senhor? Eu creio, pastor. Eu creio. Para que serve a identidade? Pastor, a identidade é para ser identificado. Já daí surge o nome identidade. Ali está se referindo a característica, caráter, imagem. E todos nós temos uma identidade própria, interpessoal. Mas, de modo geral, a igreja tem a identidade de Cristo. A identidade da palavra. Você que está me ouvindo essa noite, tem a identidade de Cristo. Tem a identidade de cristão, de seguidor de Jesus. Que a Bíblia nos diz. E outra vez, olhareis a diferença. E vereis. E vereis, olhareis e vereis a diferença entre o ímpio e o justo, entre o que serve a Deus e o que não serve. Que você possa ser claramente identificado como seguidor de Cristo, como no livro de Atos, capítulo 16, versículo 11, onde pela primeira vez os discípulos foram chamados de cristãos, pelo modo, pela vida, pelo caráter, pelo dia a dia. Deus abençoe a nossa irmã Ruane, Paz do Senhor, nossa irmã Alice Paiva, nosso pastor Fábio de Carvalho. Deus abençoe as vossas vidas. Nossa irmã é a Ruane, né? Ruane. Ana e Paula aí Deus abençoe, Lucas. Mas você já parou para pensar assim, que a identidade hoje, como que está sendo a identidade? Eu vou entrar dentro de um tema meio polêmico aqui, mas vamos lá. A pessoa tem um nome, quer mudar. Quem está querendo mudar hoje é o próprio cidadão. Quando o cidadão quer mudar, é porque ele já não tem identidade. É verdade. Não é verdade? Por quê? Queridos, é só nós olhar para a Bíblia e nós ler a Bíblia e aplicar ela para nós. Esses jovens aqui, ó, eles teriam toda a oportunidade da vida se eles quisessem, para eles usar uma desculpa para fazer o que não era certo. Como você citou, José, pode haver uma situação paralela. Era ou não era? Vendido, tirado do meio da sua família, do meio dos seus contemporâneos, do meio dos seus conhecidos, no meio da sua nação, em terra alheia, escravo. Quando você já parou para pensar, uma pessoa que vive no melhor, bem, e ele ser vendido por escravo, a revolta que cria dentro dessa pessoa. Mas eles não tiveram revolta. Eles aceitaram o
o propósito de Deus. É a pessoa parar e dizer assim, peraí, tem algum propósito nisso aqui. Porque eles não foi eles que se enfiaram ali. Isso aqui eu estou falando de escravidão, que a pessoa é levada para ela. Não é para aqueles que deixam Deus e se tornam escravo, como o filho pródigo. O filho pródigo não foi um tipo de escravo que ele se tornou da situação que ele estava vivendo, mas por escolha própria e pessoal. Daniel, esses outros 3 jovens aqui, José, não. Eles foram levados escravos porque eles foram forçados. Aí eles entendem. Será que vale a pena entender, buscar entender o propósito de Deus? Vale, pastor, muito a pena. E como até o nosso pastor Fábio comentou aqui, ser crente não é ser melhor que ninguém, é ser diferente. Vivamos uma vida debaixo da vontade de Deus. É verdade, pastor Fábio? E meus irmãos, dentro aí do contexto que foi abordado na noite de hoje, eu não poderia deixar de falar algo muito importante, que é exatamente o que o nosso pastor me disse. Como que é se tirar da sua família, da sua terra e viver em um lugar onde os costumes, a fé e o caráter é totalmente diferente, oposto daquilo que ele vivia, conhecia e tinha no seu dia. Nós vemos que não só Daniel e os outros 3 que estavam com eles, mas também existem outros 2 que eram contemporâneos e atuavam no mesmo cenário, na mesma época, porém em cenários diferentes. Daniel, existiam três jovens que viviam na mesma época, porém em cenários diferentes, situações diferentes. Quando veio o cativeiro, existia um, a qual perde tudo, porém continua na sua pátria. Esse se chama Jeremias. É saqueada, destruída, porém ele permanece na terra. Daniel é levado, perde tudo e é levado, porém ele vive dentro de um palácio. E existe Ezequiel, que perde tudo, é levado e vive como escravo. Agora, dentro desse contexto, eu tenho certeza que tem pessoas que vivem alguma dessas situações. Talvez você perdeu tudo, talvez tudo que você tinha foi destruído, mas você ainda está na terra da sua habitação. E eu quero dizer que para você, que se Deus permitiu que você ainda estivesse ou está no local onde você passou por tribulação, é nesse lugar que Deus vai te honrar. Se Deus permitiu Jeremias estar na terra da sua criação, mesmo depois da destruição, tinha um propósito, para ser profeta e para honrar no meio do povo. Deus tirou Daniel do meio do povo para poder mostrar aos demais a fidelidade, trazer até Nabucodonosor conhecimento de quem é o Deus de Israel. Ezequiel foi levado escravo. Posso dizer até que foi um dos que mais sofreu, mas ele nos dá uma lição muito importante, que mesmo em meio à prova, mesmo em meio à batalha, ele nunca deixou de falar aquilo que Deus mandava, pastor, porque Ezequiel, eu enxergo Ezequiel, e já que nós encerramos esse contexto, eu enxergo Ezequiel como um dos profetas mais emblemáticos, porque tudo que Deus dava para Ezequiel era emblemático. Daniel teve visões tremendas, Jeremias teve visões tremendas, mas Ezequiel tinha visões emblemáticas que eu acredito que até ele tinha dificuldade de expressar, mas ele expressava do jeito que Deus mostrava para ele. Ezequiel era aquele que via trono, via rodas, via asas, via olhos, mas ele passava do jeitinho que Deus mostrava. Às vezes você não precisa entender o que Deus está te mostrando, basta você falar o que Deus está mostrando. Às vezes, pastor, quantas vezes Deus mostrou algo para o Senhor, a primeiro momento, não entendeu, mas passou do jeito que Deus mostrou. E depois, posteriormente, o Senhor foi entender qual era o mistério. Não é verdade? É isso mesmo. Deus, ele tem propósitos diferentes com seres humanos diferentes. É o mesmo Deus usando o mesmo ser humano de maneira diferente, em tempos diferentes, com uma linguagem diferente,
mas a essência da palavra é a mesma. Hoje, o que nós mais enxergamos na nossa realidade hoje é pessoas dizendo assim, a Bíblia não mudou. Claro que a Bíblia não mudou e não vai mudar. Mas o que muda é a maneira de transmitir. Mas é só nós ser um pouquinho inteligente que a Bíblia. Eu não me admiro quando eu vejo um jovem pregando a Bíblia em uma linguagem contemporânea. Por quê? É a época diferente. Hoje nós podemos ver em todos os tipos de comunicações, tem uma pessoa lá, ó, falando em Libras. Para quê? Para alcançar pessoas que têm problemas auditivos, pessoas que têm problemas de mudez e de surdez. Porque estamos vivendo uma época de tecnologia e graças a Deus que até hoje os mudos, os surdos, até as pessoas que têm deficiência visual, eles têm também como é que chama aquela escrita lá? De tatear, né? Esqueci. Mas aí, vocês sabem o que eu estou falando, fugiu a mente agora. Então, nosso Deus é muito sábio. Deixa Deus usar. Paulo falou assim, gente, nós não temos, irmãos, uma das coisas que nós temos que fazer, o nosso inimigo é o diabo. Alguém respondeu, o Fábio respondeu. Libras. Ó, Paulo falou assim, o importante é que o evangelho seja pregado. Hoje as pessoas, nosso inimigo, Paulo já escreveu isso há cerca de quase 2000 anos atrás. Nosso inimigo, nós temos que lutar não é contra carne e sangue, nós temos que lutar contra as potestades, os principados, as hostes espirituais da maldade que lutam nos lugares celestiais. Crente hoje lutando contra crente. Que besteira, né? Se você pegar uma mensagem hoje, se abre a Bíblia, Deus inspira a palavra dele. Aí você transmite a mensagem. Tocou naquele assunto, é indireta. Porque a mensagem não consegue mais entrar para deixar o pecado viver de uma maneira correta. Você está lhe dando a vida para transmitir aquela mensagem. As pessoas não sabem quanto tempo você parou para ler a Bíblia, para você orar, para jejuar, para Deus lhe dar uma mensagem. Essas pessoas são pessoas ingratas. E aí a pessoa contende. É um contra o outro. Mas é ridículo. Crente ir para usar um instrumento como a internet para criticar outro crente. Queridos, vamos unir em oração. Não vamos deixar o diabo atrapalhar mais, não. Vamos nos unirmos em Cristo Jesus no mesmo propósito. Você não quer ir morar no céu? Eu quero. Você quer, sim? Você quer, Fábio? Dá um alô aí. Os internautas todos aí. Todos nós queremos. Jesus disse que ele foi preparar lugar para que aonde ele estiver, nós estejamos também. Pode ter certeza. Lá tem lugar para todos que creem em Jesus. Não, esse aí não vai. Quem somos nós para falar que não vai? Aonde que Jesus nos colocou para o juízo? Jesus nos colocou para sermos, como o Cílio falou aqui em Daniel, de Ezequiel, atalaias. Deus nos deu uma voz de trombeta para nós anunciarmos o Evangelho de Cristo. Vou falar para vocês uma coisa. Quando eu não conhecia Deus, eu tinha raiva da minha voz. Eu não gostava da minha voz. Hoje eu amo a minha voz. Depois que eu conheci Cristo, eu amo a minha voz. Porque tantas pessoas que querem falar e não falam. E Deus, além de me dar uma voz, Deus usa a minha voz para me falar de Jesus. Seja grato pelo que Deus te deu. Eu não gosto desse negócio aqui no meu olho. Graças a Deus, você tem um olho para você enxergar. Eu amo meus olhos. Sou lindo para Jesus. Eu me amo. É verdade? É verdade. Tem pessoas que, eu vou casar para me ser feliz. E é para dizer que tem feliz, né? É verdade. Aí ele vai buscar felicidade em outra. Aí quando chega lá, se decepciona e quer morrer. A decepção do ser humano é levada de múltiplas
frustrações em coisas que ela mesmo cria na sua cabeça. Ela mesma acaba montando uma arapuca e caindo nela. O que é a armadilha da própria mente. A pessoa se boicota, a pessoa se aprisiona, se menospreza, como o pastor me fala que é uma grande verdade. Talvez você está me ouvindo aí agora e você fala, pô, não gosto de cantar porque eu não acho minha voz bonita. E me fala, me mostra onde na Bíblia que um dos quesitos para adorar a Deus é ter um timbre de voz bonito. Porque uma pessoa tem como diz nos termos técnicos para quem cantou, sabe fazer uma melancolia, sabe fazer um timbre diferente de voz. Meu irmão, aonde? Me mostra aonde. Tem gente que não prega porque diz que não sabe pregar. Me mostra onde na Bíblia. Me mostra onde que diz na Bíblia que para você pregar você tem que saber falar bonito, você tem que saber falar palavras inteligentes. Você tem que pregar a verdade. Ou seja, a pessoa, ela cria situações, ela se boicota de propósitos e ela acaba tardando o seu ministério por coisas que ela mesma cria. Não vou cantar porque minha voz é bonita, não vou pregar porque eu não sei pregar, não vou me comunicar porque eu sou tímido, não vou fazer isso porque por causa daquilo e aquilo e aquilo outro. Ela vai criando situações, sendo que ela não entende que nada dela, tudo é de Deus. Tudo é do Senhor. É isso aí. Deus abençoe. Vamos lá agora então. Deus abençoe vocês aqui. Nós iremos dar o anúncio. Como que vai ser agora, sim? Irmãos, agora nós frequentemente, em nome de Jesus, ore por nós para que nós venhamos estar juntamente com os irmãos às terças-feiras e às quintas-feiras. Terças-feiras às 20h30 e às quintas-feiras também às 22h30 da terça-feira e 22h30 da quinta-feira. Quinta-feira nós teremos ensinamento. Pela manhã teremos a live na igreja e pela noite a nossa live, o nosso bate-papo, onde você vai estar soltando perguntas. Nós vamos estar trazendo temas específicos, temas de ensinamentos. Mas dentro desses temas vocês podem estar lançando perguntas, como nossa irmã aí bem fez uma pergunta sobre a nossa irmã Elza Freitas, fez aí a pergunta acerca da figueira. Então a gente vai estar aqui batendo bate-papo com você. Aqui é o lugar de você tirar as dúvidas. Você pode ter certeza que dentro da palavra de Deus nós traremos a resposta ali para o seu coração, inspirados pelo Espírito Santo, através da palavra de Deus. Então, estaremos terça-feira, às 22h30 e quinta-feira, às 22h30, trazendo palavra de ensinamento da palavra de Deus. E você que gosta de ouvir uma palavra abençoada pela manhã, você que gosta de acordar e ver o sol nascer, te convido a estar conosco também amanhã, pela manhã, na realidade já daqui a 2 minutos, você já está virando o dia, você está ouvindo a gente ali na rádio A Voz da Libertação, da Igreja Pentecostal Deus é Amor. Você que gosta de ouvir pelo rádio, você pode estar ali na frequência 102.9. E você que está com o celular, você pode estar indo lá no Apple Store, ou você pode estar lá no Play Store, você pode estar pesquisando lá. E rádio Voz da Libertação, RJ. Você pode estar lá, o Rádio Deus é Amor, RJ. Você pode estar indo lá e pode estar nos ouvindo lá na rádio, interagindo conosco. Deus tem uma bênção na tua vida. Maravilha. Agora vai gerar os ponteiros 0 horas. Nós vamos unir em oração, juntamente com o canal Deus é Amor oficial, que é o canal da oração. Nós estaremos clamando a Deus em prol da sua vida. Oramos ao Senhor. Pai Santo, nesse momento, eu quero te agradecer, meu Deus, por mais esse dia, por mais essa oportunidade, pela vida dos teus filhos que estão nessa live. Pai, eu apresento todos que estavam aqui. Senhor, a família deles. Deus, eu apresento o Felipe, que a nossa irmã Eliane Rodrigues está pedindo oração por ele. Senhor, meu Deus, eu apresento o Fábio, a nossa irmã Rosa, a irmã Elza Freitas. Meu Deus, eu apresento também, Senhor, nas tuas mãos, meu Deus, o Lucas, a Ruane, o Cosmo, meu irmão Márcio, o irmão Hildo, a irmã Alice Paiva, Senhor. Deus, e todos aqueles que aqui estiveram conosco, que aqueles que irão ser alcançados pelo Senhor, tá? Meu Pai, em nome de Jesus, abençoe o Simba. Eu apresento a minha vida, a minha esposa, Senhor, que está acompanhando aqui na retaguarda. Deus, em nome de Jesus, abençoa a vida deles. Abençoa aqueles, meu Deus, que estão trabalhando nessa madrugada.
e vão acompanhar essa live horas depois, a romper da manhã. Meu Deus, nos dê vida e saúde e abençoa, dando livramento e a proteção, em nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Que Deus abençoe todos vocês. Estamos juntos. Fábio, amanhã, 6 horas, estaremos juntos. 6h30, mais uma vez, o programa Voz da Libertação. Deus abençoe a todos. Fique na paz do Senhor Jesus.